Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha, no conteúdo de hoje eu vou ensinar para você o que é um mal hereditário, o que é uma iniquidade de pais para filhos que a Bíblia fala, como você se achar numa situação dessa, se você carrega um mal hereditário na sua vida. O que significa isso? Eu vou me dar como exemplo aqui para você conseguir achar essa chave na sua vida. Para você conseguir encontrar Deus, Deus precisa de você. Você precisa se encontrar para poder você ter a ajuda do Espírito Santo, que a Bíblia tanto fala. E é sobre isso que eu falo aqui na Bíblia, para ajudar você mesmo se encontrar. Para ajudar a Deus, que Deus precisa de você. Você pode até achar que não. Você dizer como Deus precisa de mim. Isso é mentira dela. Mas não é não. Deus, ele precisa de você para poder Deus agir na sua vida. A Bíblia fala sobre mal hereditário. E quando a gente fala sobre esse assunto sem entender nada, fica vazia. A história não se aprofunda. Em outros vídeos, no vídeo passado eu falei sobre casamentos, relacionamentos. E eu falei no vídeo passado que eu ia fazer um outro vídeo para ajudar a você entender sobre o mundo espiritual. Veja bem, um mal hereditário que a Bíblia quer dizer para você é quando os erros hereditários de seu pai ou de sua mãe, sem você perceber, os erros lhe perseguem. As histórias se repetem. É isso que a Bíblia quer que você aprenda. Eu vou lhe dar um exemplo aqui para você entender. A minha mãe, ela sempre falou que a mãe dela escravizou ela. Que a mãe dela, que ela quem criou os filhos da mãe dela, que ela era criada sendo espancada, que ela não se dava com a mãe, que a mãe dela não soube ser mãe na vida dela. Então ela cresceu com essa mágoa. E o que acontece no mundo espiritual, que as coisas se repetem. Eu não queria abandonar minha mãe, eu não queria julgar a minha mãe, mas a minha mãe queria fazer comigo praticamente o que a mãe dela fez com ela. Inconsequentemente, sem ela perceber, os maus, eles perseguem a pessoa. Então, quando eu falei aqui em alguns vídeos que eu tinha mal hereditários em todas as áreas da minha vida, é sobre isso. É você, inconsequentemente, sem perceber, você vai levando uma vida onde os erros perseguem as pessoas. Então, ela, sem perceber, ela me tratava mal. O mundo espiritual joga uma informação na mente dela, onde ela botava a culpa em mim. A mente dela joga a culpa em mim, que eu que não presto, que eu que não sou uma filha boa, desde quando era ela que queria fazer comigo coisas que a mãe dela fez com ela, ou parecido. A revolta que a minha mãe tinha na cabeça dela é de ter me criado para o mundo. Ela criou na mente dela que ela criou uma filha para nada. Então, é sobre isso um mal hereditário. A mãe dela passou por isso com ela, eu passei isso com ela,
E se eu não tivesse cuidado, passaria isso para a vida do meu filho? O homem, quando ele trai a esposa, o pai traía, o filho traía. Entende? Casais que se separam, os filhos de pais separados, os pais se separam. Às vezes você condena o seu pai ou a sua mãe por algum erro, por algum fato, e o erro, ele se repete na sua própria vida, se você não vigiar. É isso que a Bíblia lhe ensina. Que se você condenar o seu pai e a sua mãe, se você apenas apontar o dedo e não entender que os pais só dá pra gente o que ele tem, o seu pai e sua mãe só passa para você o que ele teve. No máximo que ele pode mudar são algumas coisas que ele passou, se frustrou e aprendeu que não pode fazer o mesmo. Mas o que ele deu para você, ele não pode dar para você o que ele não teve. No caso, a minha mãe, ela cobrava amor de mim, mas ela não soube me dar amor. Como uma pessoa vai dar amor se ela não soube dar? Se você cria um filho brigando, xingando, condenando aquele filho, criticando aquele filho, como você está dando amor àquele filho? Então isso já é um mal hereditário. Já é um problema hereditário. Vamos se dizer problema para você não ignorar essa palavra mal. Um problema hereditário que vai de geração em geração, que a Bíblia lhe ensina, é sobre isso. É você analisar a sua própria vida, para que o mal de seu pai e de sua mãe não se repita na sua história. Porque Deus, ele só pode quebrar aquele mal quando você percebe, quando você interfere, quando você começa a buscar a Deus para quebrar aquele mal, para aquele mal não se repetir na sua vida. Porque quando a Bíblia fala que nossa briga não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra o mundo espiritual, são as consequências de pais para filhos que nós carregamos e, inconsequentemente, você vive sem perceber. Entende o que é um mal hereditário? Então eu falo aqui de mim para você entender que a Bíblia não mente. E o que é Deus? O que é Deus? No vídeo anterior, eu falei que Deus tinha um marido reservado para mim e eu não sabia. E como é que eu descobri isso? Como? Para você não dizer isso é coisa da cabeça dela. Quando Deus, ele entrega um propósito na vida de uma pessoa, é quando você descobre o que é Deus. Porque aí, com as suas histórias, você vai poder ajudar as pessoas que não sabem o que é Deus. Por isso, entregue um propósito na vida daquela pessoa. Então, quando eu falo aqui para você que eu tinha mal hereditário em todas as áreas da minha vida, é porque eu tinha um ritmo de vida, eu queria viver uma coisa e eu não conseguia viver o que eu queria. O que é que a gente quer na nossa vida? O melhor. A gente quer ser feliz na área financeira, quer ser feliz na área do amor, quer ser feliz e fica buscando a felicidade e não entende por que aquela felicidade não chega ao nosso alcance. E a gente fica sem entender a nossa própria vida. E é por isso que Deus diz na Bíblia que você não tem que ignorar a Deus e sim buscar a Deus para se encontrar. Então eu descobri que eu tinha um homem reservado para mim desde quando eu nem sabia, porque eu já tinha passado por vários relacionamentos, não sabia a causa porque eu não conseguia ficar casada, porque quando você não quer ser casada, você não tenta. Não é verdade?
Quando você não quer ser casada, você nem tenta ser casada. Então eu não entendia a minha vida, porque eu tentava ser casada e eu não conseguia. Eu passei 10 anos com um homem, 6 anos com outro homem, 4 anos com outro homem. E eu dizia, meu Deus, o que acontece na minha vida? O primeiro me traía, me humilhava, me esculhambava, me prendia. Eu não podia botar a cabeça na rua. Se ele viesse e visse eu na calçada, já era motivo de uma briga. O primeiro jogou uma praga em mim, que eu só vi que a praga pegou quando se cumpriu. Quando o segundo deu uma cabeçada no meu nariz, que eu vi o sangue descendo, foi que eu lembrei da praga do primeiro. Então veja que nada que a Bíblia fala é por acaso, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. E quando você ignora que você vai conseguir viver sem buscar a Deus, é quando você só vai ver que não conseguiu no futuro. E aí, às vezes, Deus só tem daquele dia em diante para mudar a sua vida. Porque o passado não se muda. O passado você olha para ele como exemplo. Para que você não erre mais. Para que você não cometa os mesmos erros. Então, como eu descobri que Deus separou um homem para mim? Isso não é coisa da minha cabeça. Porque eu tinha um mal que me perseguia. Que eu só me dava bem se eu pegasse um homem casado. Olhe que maldição eu passei na minha vida. E eu observava que quando eu arrumava um homem, para mim, um homem solteiro, as coisas começavam a desandar. Do nada, as coisas começavam a dar errado. E quando aparecia um homem que ele era casado na minha vida, aquele homem parecia um príncipe encantado. Aquele homem queria me dar tudo, ele queria fazer tudo por mim, mas era casado. Então eu observei isso na virada do ano de 2020 para 2021, se eu não me engano. Em plena virada do ano, eu tinha conhecido um homem e tinha ficado com ele por ficar. Eu não queria aquele homem para mim. Eu imaginei assim, eu não quero nada sério, porque ele é um homem casado. Mas na minha balada, na minha curtição, eu fiquei com ele. E o que aconteceu? Esse homem começou a grudar na minha vida. Ele começou a querer me dar tudo o que eu quisesse. E aquilo foi me chamando a atenção. Eu disse, meu Deus, mais uma vez isso começa a se repetir na minha vida. E aí eu passei o Réveillon com ele. Eu fui para um lugar bom, ele pagou tudo. E aí quando foi no dia 1º de janeiro, me bateu na minha cabeça que ele tinha feito um sacrifício desse para estar comigo sendo casado. Aí Deus disse assim para mim, e quando for a sua vez? Olhe que eu ensino a você aqui o que é Deus para você entender que nada é por acaso. E isso era uma maldição hereditária que eu carregava e eu não sabia. Aí aquilo disse na minha cabeça, e quando for a sua vez, ele está aqui com você na virada do ano, mas e quando for a sua vez, dele estar com a esposa dele, e você não poder estar com ele? Isso foi no dia 1º. Durante a virada, não veio nada na minha cabeça. Eu passei horas chorando no dia 1º de janeiro, quando isso veio na minha cabeça. E ele perguntava, o que é que você tem?
o que é que você tem? E aquele choro vinha de dentro. Era como se estivesse lavando uma alma, era como se estivesse lavando a minha alma. Eu chorava como uma desesperada, porque eu não queria aquela vida para mim. E por que aquilo me perseguia tanto? E porque eu só achava que eu me dava bem, o homem só queria ser bom comigo quando não era para mim, quando não era para ser meu. Por que isso? Então, naquele 1º de janeiro, eu falei para mim. Vamos dizer que é para mim, porque nessa época eu não sabia o que era Deus. Eu falei, eu não quero isso na minha vida. Meu Deus, eu não quero ser amante. Eu não quero. Eu determinei na minha vida. Se for para eu terminar meus dias de vida só, que eu termine. Se for para eu viver com um e com o outro, que eu ficasse com um e com o outro. Mas eu não queria. Isso foi dia 1º. Quando foi dia 9 de janeiro, Deus me apresentou esse marido que eu tenho. Então eu digo para você, pessoal, que as coisas de Deus, elas são boas, são verdadeiras, e é você que tem que prestar atenção. Porque nada é por acaso. Nada aqui na terra é por acaso. Se eu tivesse me permitido, se eu tivesse aceitado esse mal na minha vida, eu nunca ia encontrar Deus. Eu nunca ia perceber o que era Deus na minha vida. Então Deus, ele precisa de você para que você entenda o que é Deus. E não você se render a algum problema que você tem na sua vida. Então naquele momento que eu resisti àquela maldição, que eu percebi, eu comecei a prestar atenção. Digo, o que é isso? Porque todo homem casado que se aproxima de mim, ele quer me dar o céu e as estrelas, ele quer passar para mim que ele é um homem maravilhoso. Desde quando ele não pode ser meu? Desde quando isso não existe? Isso é uma ilusão. Você tá com uma pessoa que uma hora mente para você para estar com a mulher, uma hora mente para a mulher para estar com você. Isso é uma maldição. Então, quando eu percebi isso, que eu chorei, Deus me apresentou um homem. Desde quando ia ter um processo. Porque você passa por um processo de libertação para que você descubra o que é Deus na sua vida. É assim que funciona. Nada é por acaso, tudo tem o seu porquê. Por isso que a Bíblia fala do vale. Você não vai cair numa vida de paraquedas num céu sem você passar por nada. Você tem que passar por alguma coisa para que isso aconteça. Então, quando foi dia 9 de janeiro, eu conheci esse homem. E com 30 dias depois que eu conheci ele, foi quando eu passei pelo coma. E ele era quem buscava a Deus primeiro do que eu. Quando eu conheci ele tinha 7 meses que não bebia, buscando a Deus. E ele já sabia ouvir a voz de Deus. Eu não sabia nada de Deus. Então as pessoas pensam que eu que botei ele no caminho de Deus. Ele tem o dom de orar, de cura. Se ele orar numa pessoa, a pessoa fica boa. Então veja como Deus ele une propósitos. Deus ele não só apresenta uma pessoa, ele une propósitos aqui na terra. Então você tem que descobrir o que é Deus. Você tem que querer aprender. Os discípulos de Jesus andaram com Jesus 3 anos para aprender alguma coisa. Não é de um dia para a noite que você vai acordar e vai descobrir Deus. É uma caminhada que você tem que querer aprender o que é Deus. Porque se você não sabe o que é Deus, você também não sabe o que é do mal. Eu carregava várias maldições na minha vida e eu não sabia.
Então, o mundo espiritual é uma coisa séria, que você tem que levar a sério, com uma rotina de orar, para que Deus haja na sua própria vida. Não levar a vida como se fosse um parque de diversões, que você tem que só se dar bem, nunca passar por nada, e se passar, passei por passar sem aprender nada. A vida não é isso. Por isso a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas que você tem que ter bom ânimo, porque a gente passa por várias situações para poder encontrar Deus. Entende? Então, quando eu falo de mim aqui, é para ajudar a você a entender o que é Deus. Eu não vou expor a minha vida a troco de nada. É para você entender o que é Deus. E olhe por que eu tenho esse amor por Deus. Por quê? Porque quando você vê que você pecou tanto, errou tanto, e Deus estava ali no controle da sua vida, ajudando, lhe alertando, lhe guiando, tentando lhe mostrar o caminho correto. Quando você descobre o que é Deus na sua vida, é quando floresce esse amor dentro de você. Não é um amor do nada. Para você ter amor por Deus, você tem que conhecer a Deus. Porque Deus já lhe ama. E para você amar a Deus, você tem que conhecer a Deus. Por isso é que fala da coroa da vida. Porque como você vai adquirir essa coroa se você não conhece Deus? Como você vai conhecer a Deus sem buscar a Deus? Tudo tem uma lógica quando você começa a estudar, a se analisar. E não achar que você é páreo, que você consegue sozinho, que você vai ser feliz, que Deus vai estar sempre lhe guiando, lhe tratando, lhe dando um livramento, e você nunca vai buscar, e você nunca quer se interessar o que é Deus. Porque se você ignora o que Deus ensina na Bíblia, se você ignora Satanás, se você não acredita em Satanás, você também não diga que acredita em Deus. Porque tudo isso se refere ao Espírito Santo, ao mundo espiritual. Que a Bíblia fala que o mundo espiritual é quem domina o material. Porque Deus não existiria se você não existisse. Entende? Então tudo isso você tem que acordar. Quando a Bíblia diz, acordai-vos, vocês que vivem dormindo, que vivem adormecidos, que vivem enganados apenas pelo que os olhos veem. É sobre isso. É você aprender que nada é por acaso. E para você se encontrar, você precisa do Espírito Santo. Para você se dar bem nessa terra, você precisa de Deus. E você só consegue buscando. Sem buscar, você não consegue. Então, deixa o like para ajudar já ao YouTube entender que você gostou do conteúdo e o YouTube entregar esse conteúdo a outra pessoa. Isso já é um ato de agradecimento. Então, aos poucos, você começa a revelar na sua própria mente o que é Deus. Porque nada de ruim na terra é por acaso. Tudo de ruim vem para nos ensinar alguma coisa. Para você encontrar a Deus, você precisa destrinchar a sua própria vida. Esse é o segredo. É você aprender a analisar a sua própria vida. Porque sozinho você não consegue. Então é fácil a gente falar. É claro que não consegue. Quem não acredita em Deus? Todo mundo acredita em Deus. Você acredita que tem pessoas que não acreditam? E tem pessoas que acreditam em Deus e falam o nome de Deus, sem saber nada, sem conhecer. Porque se tudo que acontece na vida da pessoa
quebra braço, quebra perna, se acidenta, vive doente, e a pessoa não busca a Deus, então ela não acredita no mal. Ela ignora. E a Bíblia fala sobre tudo isso. Não existe eu estou sem sorte. Não existe eu tenho sorte. Existe eu tenho Deus. A Bíblia fala sobre isso. O que é trevas e o que é luz. A Bíblia ensina tudo isso. E se você não aprende, você nunca aprende nada. Você passa por essa vida aprendendo apenas o que o olho quer lhe mostrar. Aprendendo a viver pelo material, pelas coisas que se pegam, pelas coisas que se compram. E Deus, Ele ensina tudo isso. Que o seu corpo vale mais do que as vestes. Veja como a Bíblia não mente. A Bíblia nunca mente. E é nós que vivemos enganados. E os meus conteúdos, eles podem não ser os melhores do mundo. Mas eu garanto a você que eu exponho a minha vida para que você encontre o Espírito Santo. Para que você veja que nada aqui na terra é por acaso. Tá certo? Deixe o seu like e o seu comentário, porque eu vou amar ler o seu comentário. E até o próximo vídeo.